Na filosofia MGTOW e até, não acho que não só na MGTOW, na Manosphere como no geral, a gente tem uma teoria que inicialmente ela era chamada de Female Apocalipse, né, Apocalipse feminino, que era uma teoria bem básica assim que dizia que conforme tu tem mais dependentes na sociedade do que produtores, a economia ela acaba colapsando. Só que até em círculos MGTOW a gente começou a abandonar esse nome e basicamente a gente usou o termo, né, o colapso mesmo, porque não é só um colapso econômico, é um colapso social também. E eu estava pensando esses tempos sobre nos últimos 2 anos, quando eu conversei até com psicólogos a respeito, e eles disseram que assim, a geração atual é a geração que está menos casando, está menos tendo filhos, e eles dizem até que é a geração assim que está fazendo menos sexo, e é uma geração na qual as mulheres estão tendo menopausa mais cedo. A parte do sexo e da menopausa eu posso até pensar um pouco a respeito e ver, tem mais mulher estudando, mais mulher trabalhando, entendeu? O estresse, aí diminui a libido. E a parte da menopausa pode ser devido ao abuso de anticoncepcionais. Só que daí tu tem um lado assim do tipo, por que a geração atual ela não quer casar, não quer ter filhos? Bem, aí o negócio tá um tanto errado, porque são os homens que não querem casar ou não querem ter filhos, ou são as mulheres? Como eu não sou mulher, eu não posso pensar a respeito disso, opinar a respeito disso, mas assim, como homem, os homens eles estão totalmente certos de tomar essa decisão. Os próprios psicólogos com quem eu falei, eles disseram que assim, a demanda por vasectomia entre homens está aumentando bastante, e é entre homens que assim não são casados, não têm filhos, estão solteiros, estão com menos de 40 anos e eles estão tomando essa decisão. E daí as duas questões básicas são a seguinte, né? A primeira é que o casamento ele não dá nenhuma segurança, nenhuma estabilidade hoje em dia. Antigamente, para acontecer um divórcio, alguém tinha que estar apanhando dentro de casa, alguém tinha que estar se drogando, ou tinha que ocorrer uma traição. Hoje em dia, a pessoa pode pedir o divórcio simplesmente porque está entediada, ou porque se desapaixonou, ou por causa de uma discussão besta. E a gente sabe que em mais da metade dos casos são as mulheres que pedem o divórcio. Porque elas são premiadas, né? Geralmente o cara entrou de trouxa com uma partilha de bens, e daí ele vai perder metade de tudo que ele tem para a mulher. Isso diz o porquê que homens não querem se casar. Agora, por que eles não querem ter filho? Ora, eles não querem ter filho porque o filho não pertence a ele, certo? Se tu tem um filho fora de um casamento, sem estar morando com a mulher, cara, tu automaticamente vai ir para aquele sistema de pagar pensão. O filho vai ficar com a mulher vai decidir tudo e ela vai pagar pensão. Se tu tá casado, teoricamente era para tu estando casado, era para tu ter uma segurança, um direito extra, mas tu não tem. Da mesma forma, tá casado, rola um divórcio. O filho vai ficar com a mulher vai decidir tudo e tu vai ter que pagar a pensão. E tu vai virar aquele cidadão que, olha, tu tem que pagar a pensão, senão tu vai pra cadeia. Tu já vira um tipo de escravo social. E assim, o governo para resolver isso, ele podia resolver em 2 canetadas. A primeira seria o seguinte, fazer que nem o governo chinês, definir que quando ocorre um divórcio, definir que todos os casamentos são separação total de bens. Só isso já ia fazer muitas mulheres pensarem 2 vezes antes de pedir o divórcio, e elas iam buscar mais tentar consertar e manter o relacionamento do que pedir o divórcio, né? A segunda canetada que o governo podia fazer é a de definir que em todo divórcio a guarda tem que ser compartilhada. E acabou pensão, acabou tudo isso. O filho tem que ficar a mesma quantidade de tempo na casa do homem que na casa da mulher, e eles que dividam as despesas, sem a porra do governo interferindo. Isso já é uma lei, só que é uma lei que não está sendo implementada. E eu acho que assim, quanto mais tempo o governo demorar para fazer essas 2 coisas, para resolver esse problema, resolver essa injustiça
essa disparidade, piora. Eu acho que assim o governo teria até 2020 para resolver isso. Eu acho que ele não vai fazer. Mas por que ele é pior quanto mais tempo demorar? Porque vai chegar uma hora que não vai ter mais como consertar. Vai chegar uma hora que assim os próprios homens eles vão estar velhos demais e vão estar chegando naquele ponto que não vou me casar, não vou ter filho, dane-se. Ou eles vão até fazer vasectomia e daí não tem nem como ser pai. E nas mulheres é pior ainda, é ainda mais cedo, porque elas vão chegar naquele ponto assim que passou dos 35, dificilmente vai arranjar um companheiro ou um marido, e vão chegar na menopausa e daí não tem o que fazer mesmo. Então assim, a inação, a ausência de ação do governo faz com que vai chegar uma hora que não tem como o problema ser resolvido. E daí assim, tu pensa a respeito da situação que a Europa chegou, que os Estados Unidos está chegando. É uma situação na qual assim, tu tem uma sociedade na qual, em todos os aspectos, as mulheres têm mais direitos e mais benefícios que os homens, certo? O que aconteceu, por exemplo, vamos pegar a Europa. Os homens, mesmo que inconscientemente, eles percebem isso. Tu pode até ter um cara que é purple pill ou blue pill, sabe, cucão ou feminista. Tu vê que até mesmo esse cara, ele não tá se casando, ele não tá tendo filho. Ele não tá virando aquele cara que tá se casando e sustentando a mulher, sustentando os filhos, fazendo com que a mulher não precise trabalhar. Então até mesmo o cara que é cucão, que é esquerdista, que é blue pill, ele tá adotando um comportamento de MGTOW. E a questão é a seguinte, daqui a uns 15, 20 anos, quando aqui no Brasil a taxa de natalidade estiver baixa e começar a chegar um monte de cara muçulmano, africano, asiático e do Oriente Médio, esses caras vão chegar aqui querendo trazer a cultura deles, querendo trazer os valores deles, políticos, econômicos e tudo mais, e a gente sabe o que isso significa. Eles vão querer chegar aqui querendo criar um sistema no qual a mulher é um cidadão de segunda categoria, a mulher ela tem menos direitos, tem menos benefícios, um sistema no qual os homens mandam na sociedade. E daí aqui no Brasil vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na Europa. O homem brasileiro ele não vai fazer nada para evitar isso, da mesma forma que o homem europeu não fez nada para evitar isso. Simplesmente pelo fato de que assim, mesmo que inconscientemente, o homem brasileiro ele vai perceber, ele vai saber que ele não tem um papel forte na sociedade, assim. Ele não é parte da sociedade. Ele é simplesmente um boi de carga e pronto. Entendeu? Então, quando o homem assim, ele não se sente parte da sociedade, especificamente quando tem uma sociedade na qual as mulheres elas têm mais direitos, elas têm mais poder, têm mais benefícios que os homens, tudo isso começa com o voto feminino, porque as mulheres elas vivem mais e elas morrem menos que os homens, então a maior parte dos eleitores são mulheres. Então é por isso que a gente está aí há um século com uma sociedade que está cada vez mais voltada para a mulher. Quando o homem percebe isso, mesmo que inconscientemente, ele não se mexe para defender o sistema. Ele não se mexe para sustentar, fazer o sustento, a defesa e a manutenção desse sistema. Então, daqui a uns 15, 20 anos, quando começar a acontecer aqui o mesmo que aconteceu na Europa, o homem brasileiro não vai fazer nada. Isso não é uma parte assim só, assim, analisando os direitos que ele tem na sociedade e os benefícios. A própria discriminação, entendeu? Tu vê que na mídia tem uma discriminação contra o homem, tu vê que no ambiente de trabalho, no ambiente de estudo. Só que o ponto principal é o seguinte, né? É que tu vai ter muito homem que não tá casado, que não tem filhos. Ele pode até estar pagando imposto para, através de programas sociais, ficar sustentando outras mulheres e mantendo elas. Só que assim, a parte principal, que é ter o contato direto, de ser marido, de ser protetor, provedor, o homem não vai estar fazendo isso. E isso é um ponto principal pelo qual ele não se sente investido, não se sente parte nessa sociedade. Então ele não vai ter porquê, ele não vai ter uma vontade de querer defender essa sociedade. Tipo, a sociedade vai mudar para uma sociedade no qual as mulheres estão sofrendo. Ah, mas e daí? Não tenho esposa, não tenho filha, por que eu vou me importar? Não é nem aquela vontade assim, não, agora a gente tem que se vingar.
agora a gente tem que oprimir as mulheres. Não. Até mesmo o homem que é purple pill, blue pill, religioso, conservador, ou de esquerda, ou feminista, até mesmo esses homens, eles não vão fazer nada, porque não é nem que assim, ah, meu Deus, eles querem trazer um patriarcado, então eles querem ter um sistema que o homem tem mais direito que mulher. Não, simplesmente é inconscientemente, entendeu? O cara não vai... Tu vai ver na tua sociedade chegar esses islâmicos e começar a tirar gradativamente direitos de mulheres, só que os homens no geral eles não vão se sentir afetados. Eles não vão se sentir afetados, que nem eu falei, porque eles não têm namorado, não têm esposa, não tá casado, não tá numa união estável, entendeu? Não tem filha. Então o cara não vai nem ver, ele não vai dar a mínima, entendeu? Se duvidar, sim, ele vai até fazer gracinha a respeito disso quando estiver conversando só com amigos homens. Então, é uma perspectiva um pouco diferente que eu estava pensando a respeito, que parece que assim, é aquele ciclo, né? O colapso ele é meio que inevitável. Eu não lembro se foi Platão ou Sócrates que falou que quando tu dá os mesmos direitos para as mulheres que tu dá para os homens, a mulher ela se torna algo superior ao homem, porque ela já tem um tratamento preferencial na sociedade, por causa da parte sexual e reprodutiva. Então parece que assim, tu pode chamar de apocalipse feminino, né, o femoapocalipse ou colapso, mas não importa qual é o nome que tu dá, e não é um fenômeno só econômico, é um fenômeno cultural e social. E acaba que parece que toda vez que tu dá a mesma quantidade de direitos para as mulheres, ou mais direitos para as mulheres, isso é algo inevitável. É como se fosse um ciclo. E o que eu achei mais interessante, pensando a respeito, é ver que todos os homens no geral vão acabar adotando o mesmo comportamento, a mesma postura, e não vão fazer nada para evitar essa mudança social, para evitar esse colapso. É algo que parece que, assim, inevitavelmente as mulheres elas vão perder os direitos e os benefícios delas, assim, os privilégios delas. Se os homens da tua sociedade não decidem fazer isso, homens de outras sociedades vão vir para a tua sociedade que não está se reproduzindo, que não está se expandindo, e vão fazer isso. Então, é inevitável. De uma forma ou de outra, elas vão perder os privilégios delas.